Então, bom dia aos irmãos, graças ao Senhor, né, e à sua misericórdia. Estamos no ano novo, né, 2021, e nesse primeiro domingo, né, nessa primeira manhã que o Senhor nos permitiu, nós vamos, primeiramente, buscá-lo, né, em oração, rogando por esse tempo que Ele tem nos concedido. Vamos orar nesse momento e aí nós passamos para os cânticos. Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia que se renovou. Na verdade, elas se renovaram, as tuas misericórdias, que são os motivos, ó Deus, as causas também de não sermos consumidos. Nós agradecemos porque o Senhor tem sustentado a vida da tua igreja, não só a nossa local, mas várias no nosso Brasil. O Senhor tem sustentado as nossas vidas, os nossos familiares, e pedimos que para esse ano que já começou, possamos aproveitar, ó Deus, cada momento, administrar bem o tempo para crescermos em santidade, crescermos no conhecimento de Cristo, sermos bênçãos uns para os outros, que o Senhor nos ensine também em como seguir o Senhor, a amar mais também a Ti, ó Deus. Oriente a nossa programação sob a direção do Teu Espírito. Pedimos também a bênção para os irmãos que estão em casa, os amigos que estão assistindo, que seja um tempo em que tenhamos os nossos corações voltados, devotados para o Senhor. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hino de número 65, Tão Perto Está o Senhor. Perto está o Senhor, desejo a Ele buscar, não o deixarei, mas nele crerei, eu vou no Senhor me apoiar. Em Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, vem logo socorro vou ter. 69. Bom dia, Rita, o Léo. Só dar um bom dia aqui para o povo. Reginalda, Olívia e Riso, tá? Zolírio também. Deus abençoe vocês, tá? 69. Deus de minha alma, ser minha visão, nada te afaste do meu coração, na escuridão do dia brilhar. Tua presença me venha guiar, ser meu escudo e espada lutar, ser meu deleite segurar,
verão, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser, em meu coração, seja o meu brilho de tua visão. Amém. Número 18 é a escolha da Rizomal. Bom dia, Vanderlei, Dona Nalva. Um abraço para vocês. 18. Adoraremos o Salvador. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é. Vem adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão. Vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão. Vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Porque o Senhor, o eterno Rei, vem adorar o Senhor. Ele é o Rei, isso eu sei. Vem adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Vem adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão. Vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura. E a mesma se encontra em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, os versos 17 a 22. Efésios 2, de 17 a 22. Por favor, os irmãs que puderem. Ele diz assim, Efésios 2, 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Então, é a promessa, né, e a habitação de Deus em nós, e nesse acesso agora que temos ao Pai, podemos desfrutar, né, e nos alegrar por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Os irmãos podem sentar, e aí nós continuamos cantando mais um hino. Nesse momento é o 337, Faz-me um forasteiro. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis aqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Amém. Obrigado. Deixa eu dar os avisos aqui, antes de passarmos para o nosso tempo de meditação na palavra. Hoje pela tarde, se Deus permitir, às 18 horas, nós temos o nosso estudo dominical. Chegue lá, tá no Google Meet, tá, para estudarmos então sobre o tripé, né, da vida cristã. Quarta-feira, às 19 horas, o nosso culto de oração. Tá? E para o próximo domingo, da mesma forma como estamos realizando hoje, né? 10 horas o nosso culto e 18 horas o nosso estudo. E continuamos assim, seguimos assim, pela graça do Senhor. Nessa manhã, então, eu vou convidá-los para ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, e a nossa leitura vai ficar dos versos de 4 a 5. Filipenses 4, de 4 a 5. Após a leitura, a gente faz mais uma oração, pedindo a orientação do Senhor para esse momento. Diz assim, então, Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Vamos orar.
Senhor, nós pedimos graciosamente que o Senhor oriente nossas mentes, nossos corações, iluminando, para que tenhamos a compreensão da Tua Palavra, possamos assimilar, possamos também colocá-la em prática, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Através desse momento, o Senhor também usa para que as nossas vidas tenham uma aproximação maior do Senhor, que as nossas vidas também sejam mudadas, transformadas e forjadas ao caráter de nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de cultuar, mesmo ainda de uma forma restrita, limitada. Nós temos o acesso ao Senhor, acesso esse ilimitado, e nós pedimos a orientação para que a nossa adoração chegue até a Tua santa presença. Nos instrui, de acordo com a palavra do Senhor, essa nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Okay. Irmãos, nessa parte onde começamos a lidar na semana passada, trata, ou o apóstolo propriamente vai começar a tratar a respeito de um problema que a igreja de Filipos demonstrava ter, e que possivelmente nós também, em algum momento da vida, vamos ter que lidar também, que é a preocupação ou a ansiedade. Tá? Então, esse talvez tenha sido um mal que tem afetado os homens, tem afetado os crentes, tá? E à medida que nós percorrermos um pouco desse assunto, eu não vou falar como médico, porque eu não sou, não sou alguém que estuda teologia, estuda sobre Deus, trata a respeito também da alma, do homem. Nós temos orientações práticas também, como nós podemos conseguir vencer esse problema. Então, o que nós vamos concordar é que, como seres caídos, seres ainda com a fragilidade do nosso corpo por conta do pecado, nós vamos ter que enfrentar a preocupação em um grau maior ou menor, em alguns momentos da nossa vida. Então, as perguntas que tentamos antecipar sobre os nossos filhos, sobre a nossa condição, sobre os nossos parentes, são essas que talvez possam nos deixar afligidos. Então, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele tratou sobre esse assunto no Sermão do Monte, em Mateus 6, o apóstolo Paulo também, ali alinhado com o ensino do Senhor, ele também vai tratar desse assunto e nos dar meios, assim como Cristo também nos deu, de suportarmos, de vencer as preocupações. Então, eu separei para esses próximos domingos 4 partes, que a primeira nós vamos tratar hoje, de como nós podemos vencer a ansiedade. E aí eu dei o título aí como remédios, para a ansiedade, ou como nós podemos ter soluções, ou meios que o Senhor nos dá para lidarmos, então, com esse problema. O primeiro deles, que nós vamos... já começamos, fazendo a leitura nos versos 4 e 5, é a nossa vida, vivendo em alegria e moderação. Então, seria a forma aí como nós damos
pontapé, né, para essa minissérie a respeito da ansiedade dentro de Filipenses, ainda pegando a nossa ordem, né, cronológica, seguindo aí os passos do livro. Então, os versos 4 e 5, né, não só apenas os versos 4 e 5, os irmãos vão notar, numa leitura, que o apóstolo ele dá uma série de comandos, né, uma série de mandamentos dentro dessa parte. Então, esses mandamentos, se praticados, eles vão fazer bem para as nossas vidas. E nós entendemos que os mandamentos que o Senhor nos dá, né, eles fazem o bem para isso. Ele não nos dá algo que vai nos prejudicar. Então, Deus, como um bom pai, ele orienta, ele sabe o que bem que precisamos, né? E ele nos dá, então, esses comandos para que tenhamos, né, um bom entendimento com respeito à vida, com respeito à relação também do Senhor, e para lidar também com essa preocupação. Vocês tentam imaginar como o próprio Paulo, né, o autor do livro, ele poderia ser alguém que tivesse, talvez, uma isenção quanto a esse problema. Eu digo talvez, né, porque ele não tinha também. Imagine que alguém numa prisão, sem o acesso aos parentes, né, aos crentes, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo lá fora. Um dos seus amigos, né, irmão, que é Epafrodito, faz uma viagem para lhe ver e ele acaba adoecendo. Paulo, ele começa a saber que a igreja de Filipos estava passando por uma situação muito difícil com respeito à divisão. Então, ele trata o capítulo 2 para falar a esse respeito de que eles deveriam ter o mesmo sentimento de Cristo, né? E aí, mais tarde, no capítulo 3, ele fala de um problema que estava ameaçando a igreja, que era a falsa circuncisão, que era uma operação errada que as pessoas estavam considerando aquilo como evangelho. E aí, no capítulo 4, ele vai mostrar também, né, ou lidar com o problema de Evódia e Síntique, né, duas companheiras dele no evangelho, no ministério, estão agora numa briga. Se nós disséssemos que se tivesse alguém que teria, né, uma justificativa em ficar preocupado, esse alguém seria o apóstolo Paulo. Pegando todas essas condições, né, que nós temos, e na graça, né, no ensino maravilhoso do Senhor, isso é tão, eu diria, magnífico para nós, né, que Deus usa a vida desse homem para nos orientar, que nas piores dificuldades que enfrentamos, ou que formos enfrentar, é possível ainda assim lidar com a preocupação. Então, ele vai lançar 2 mandamentos, nesses 2 versos aí, que nos instrui como podemos, então, solucionar, né, o problema da ansiedade. No verso 4, ele fala de uma alegria dominante, uma alegria que deve ser uma realidade para nós. Então, perceba que, mesmo que ele não menciona o fruto do Espírito, né, ou o Espírito Santo na passagem, ele relaciona, né, a nossa vida no Espírito Santo. Então, se nós notarmos o verso 1, né, do capítulo 4, quando ele fala de meus irmãos, a quem eu amo, de quem eu tenho saudade, os meus irmãos, os meus amados, né, a orientação que temos da nossa condição, né, do nosso elo no Senhor, né, pelo amor do Espírito,
E no verso de número 4, a questão da alegria. O verso de número 5, que nós vamos tratar daqui a pouco, a questão da moderação, né? A questão da bondade. Mais tarde, no verso 7, a paz de Deus. E no verso 8, todas aquelas virtudes, né? O verdadeiro, justo, honesto. E nós relacionamos isso também para a vida no Espírito do Senhor. Então, por mais que ele não vai mencionar, ele coloca, né, esses frutos em evidência, né, mostrando aqui que a questão de lidarmos com as preocupações, né, está relacionada também à nossa submissão ao Espírito Santo do Senhor. Tá? Então, nesse primeiro comando, no verso 4, com respeito à alegria, a dupla, né, alegria, né, quando ele diz alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, nós temos o entendimento de que essa alegria ela não está relacionada às circunstâncias, né, ela não está relacionada às coisas boas, né, que a vida, né, ou nós mesmos tentamos nos proporcionar. É que se fosse, nós diríamos que é chover no molhado, porque qualquer pessoa que ganha algo, qualquer pessoa que tem algo que desejou, né, está na sua lista de desejo, ela vai ficar alegre, de uma forma automática. Mas essa alegria que ele diz aqui é aquele tipo de alegria que nós conseguimos demonstrar quando passamos por perseguições. Os irmãos vão lembrar que no livro de Atos, os crentes eram perseguidos, eles eram açoitados, e eles eram, vamos dizer, considerados, né? Se consideravam, vamos dizer, dignos por sofrer pelo nome de Jesus. E eles louvavam a Deus. Eles demonstravam uma grande alegria, mesmo sendo açoitados. Isso é até difícil de pensar, né? Como é que alguém que apanha, né, leva varadas, e ele diz, olha, isso é maravilhoso, né? Porque eu estou fazendo parte do mesmo ministério que o Senhor. Era exatamente isso que os apóstolos, né, e os discípulos eles faziam, e Paulo nos leva a pensar que ter alegria em meio à tribulação, em meio às provas, em meio às dificuldades, é uma realidade, né? E realidade essa que só o crente ele pode suportar. Então, quando ele escreve essa carta, mesmo, né, enclausurado, né, mesmo preso, mesmo num local onde ele não tinha um acesso para ver todos aqueles irmãos, ele demonstrava um regozijo. Ele nos ensinava que, apesar das circunstâncias, apesar de ter os soldados, né, fazendo uma guarnição para Paulo, né? Paulo, de certa forma, era considerado, sei lá, um Osama Bin Laden, né? Alguém que trazia medo ao povo, né? Era um malfeitor, mas nós sabemos que não era. E ele estava sendo tratado dessa forma e esperava possivelmente uma execução. Porém, nós entendemos que, apesar da situação dele, apesar da situação também da igreja, né, daquilo que ele ouvia a respeito da igreja de Cristo, ele mostrava essa alegria e chamava também, orientado pelo Senhor, que os irmãos eles cultivassem, né, eles demonstrassem essa vida de alegria. Então, o Cristo que veio a esse mundo, né, se tornou servo, e ele nos chamou, né, para termos o mesmo sentimento que Cristo, e mais tarde ele pede para que os companheiros, né, e as irmãs, elas entrem em acordo no Senhor. É nesse Senhor também que a alegria dos crentes está relacionada. Então,
pense que não era uma alegria qualquer, não é uma alegria mística, né? Não é uma alegria de você ter apenas pensamentos positivos. 2021 eu vou ser uma pessoa alegre, né? Porque eu coloquei na cabeça e agora eu vou só sorrir. Então, só sorrir não é motivo de dizer que alguém é alegre. Se fosse, dar gargalhadas, nós diríamos que todos esses humoristas aí, de internet, que fazem show, eles têm o Espírito Santo do Senhor. Mas nós entendemos que não. A gente não sabe o que são eles depois daquele show. Mas nós falamos de uma alegria aqui que ela é vibrante, que é uma alegria ativa, e positiva também, porque sendo ela um fruto, do Espírito, nela tem poder, nela nós exultamos, nós regozijamos, por isso que ele relaciona isso, olha, vocês se alegrem no Senhor. E de novo, se alegrem, alegrai-vos no Senhor. Então ele nos direciona ao relacionamento que temos no Senhor Jesus Cristo, sendo ele a fonte da nossa alegria. Então, nós não temos uma satisfação maior a não ser Cristo. Vocês, assim como eu, e todos aqueles que passaram pela experiência da conversão, nós entendemos, nós buscamos ter satisfação, ter alegria em vários mecanismos, seja o álcool, seja os prazeres sexuais, seja alguém, um homem, uma banda, um cantor, seja, sei lá, um gato, um cachorro, um animal ou uma pessoa. Nós entendemos que essas coisas, por mais que possam trazer felicidade para alguém, essa felicidade ela não é duradoura. Quando a sua fonte de alegria ela morre ou ela desaparece, a sua felicidade, a sua alegria, ela também vai junta. É por isso que nós falamos aqui que ela, a alegria, no Senhor, a alegria que o crente tem, ela tem esse poder, ela tem essa exultação, ela é vibrante, ela é ativa, porque ela não é algo que depende de nós ou da circunstância. Nós não dependemos do álcool, nós não dependemos da psicologia e da religião para termos ou para sentir alegria. Então, a nossa vida, ela está relacionada a Cristo. Se nós precisamos de qualquer outro mecanismo, para sermos pessoas vibrantes, nós negamos o Evangelho, de certa forma. Porque nós colocamos um substituto no lugar de Cristo. Então, a alegria que nós temos do Senhor é uma alegria, eu diria que é real e sólida. É uma alegria que ela não acaba, é uma alegria que, independente de como vai ser o ano, nós podemos tê-la, porque ela está em Cristo e Cristo está em nós. É uma relação harmoniosa. E é só Deus, graciosamente em Cristo, que nos oferece essas coisas. Em Romanos 14, 17, o apóstolo ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E mais tarde, Pedro, em 1 Pedro 1,8, ele também vai descrever algo dizendo assim: ao qual, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É aquela alegria da salvação, aquela alegria que nós experimentamos em Cristo e ela permanece em nós de uma vez por todas. É a alegria que nos contagia, porque ela é poderosa no Senhor
Jesus Cristo. Então, pensa que essa alegria ela não é produzida pela nossa mente, pela força do nosso braço, por outros mecanismos, apenas Cristo. Cristo. Eu estava lendo ontem à noite, né, enquanto estava esperando a Larissa, no médico, né, com Daniel, essa citação que eu acabei até anotando, é que a única maneira de ser feliz em Cristo é sentir-se desesperadamente sem Ele. É uma frase do Martin Lloyd Jones. A única maneira de ser feliz em Cristo é sentir-se desesperadamente sem Ele. Retirou Cristo de nós, acabou. Não, eu não tenho mais Cristo, mas eu continuo sendo alegre nesse sistema. Não. Nós entendemos que a nossa fonte é Cristo. Nós chegamos, né, ao entendimento quando cremos, quando confessamos nosso pecado, quando nos arrependemos, né, e Deus nos trouxe essa alegria. Deus nos deu. É a alegria que ela está em nós, e essa alegria, então, ela é exercida, né, por nós. E essa é a alegria que, vamos dizer, abafa, né, as preocupações. É a alegria que nos faz pensar que, mesmo que talvez não venhamos a comer amanhã, nós podemos estar alegres. Que vai ser a forma como ele vai relacionar mais tarde. Que mesmo tendo muito ou pouco, ele tinha a sua suficiência em Deus. Ele dependia de Deus. Deus o fortalecia. Então, o que nós temos, né, o que nós deveríamos talvez até ter também, não deve ser aquela válvula termostática, né, para... não a válvula, né, melhor dizendo, não seria o parâmetro para medir a nossa alegria, né, ou ser o motivador da nossa alegria. Mas Cristo é o que nos faz alegre em todas as coisas. Se nós temos, nós vamos agradecer ao Senhor. Se perdemos, nós também vamos agradecer ao Senhor e estar alegres no Senhor. Então, essa, vamos dizer, é uma parte em que nós praticamos, né, principalmente quando vem as tragédias. Quando nós não temos aquilo que pedimos, ou as nossas orações não são atendidas, ou as pessoas não nos entendem, ainda assim, nós nos voltamos no Senhor, para o Senhor. O verso de número 6 fala, então, a respeito aí do mandamento da moderação, dizendo assim: seja a vossa bondade, né, ou moderação, conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Tenta sempre fazer isso, irmãos. Relacionar sempre esses mandamentos, tá? Esses comandos. Eles estão ligados uns aos outros. Eu diria assim, de que nós não podemos separar a alegria desse mandamento aqui de sermos moderados. Tá? É algo que vai ligar, né, como um elo, vai ter cada uma dessas partes ligadas. Né? Então, esses mandamentos, até mesmo diz respeito aí à questão da preocupação, né? Ele vai dar outras séries mais tarde, nós praticando automaticamente vai nos levar para outro. Né? Então, seria, como dizer assim, que para eu ter a alegria no Senhor, né, eu também devo exercer a moderação, ou o comando que Ele me dá de ser
bondoso, né, de ser gentil para com os outros. Então, a alegria, ela vai me relacionar, né, a isso também. Talvez até poderíamos fazer uma pergunta, né? O que seria mais difícil, obedecer o verso 4, de estar alegres, ou o verso 5, de manifestar moderação? Até poderíamos fazer um bom tempo, né? Uma aula aqui discutindo a esse respeito, e tirar também boas aplicações sobre essas duas ordens, né? Mas pense principalmente assim: você se alegrar ou regozijar no Senhor é possível somente para aqueles que creem, é possível para aqueles que estão em Cristo. Seria como dizer que essa é uma exortação a respeito, né, do nosso estado. Então, quando nós temos a habitação do Espírito e temos estarmos numa condição, né, que é ter Cristo, estar no novo domínio, termos as virtudes do Espírito, né, que inclui também a alegria, nós diríamos que a nossa concentração aqui é no nosso ser, né, a nossa relação agora com Deus, né? Nós já somos espiritualmente, né, graciosamente dado essa alegria. O verso 5 seria uma aplicação desse estado, né? Então, o que nós talvez faríamos seria colocar a parte teórica, né, para uma execução, né, que seria aqui o verso 5. Você pode ser alegre no Senhor, assim como Paulo. Paulo estava praticamente solitário numa prisão. Você talvez em casa, buscando ao Senhor, buscando a orientação do Senhor, talvez na sua vida devocional, lendo, estudando as Escrituras, né, desenvolvendo algum meio de crescimento para que Deus ele seja glorificado. Você pode ter essa alegria, né, mesmo talvez sozinho em casa. A outra parte, que é de expressar a moderação, ela requer outros, né, que você pratique. Então, os homens, eles vão ver, né, a reprodução, né, que você faz de Cristo, mostrando, então, essa moderação. Então, enquanto eu sou exortado a fazer, né, essa reprodução, a alegria ela está caminhando junto. Então, mostra essa bondade aos homens, carregando a alegria, né? E a moderação, né, ou a bondade, ela é aquilo que nós chamamos de autocontrole. É você ter controle sobre si, sobre a sua mente. Mas, lógico, nós entendemos que esse autocontrole é uma capacitação do Espírito. O que também as Escrituras chamam de domínio próprio. Tá? Então, essa moderação seria aquela fase da vida cristã que você consegue fazer diferenças de coisas que são importantes e de coisas que não são tão importantes, né? Você consegue lidar com elas. Então, você tem um bom senso para pegar essas coisas fundamentais, né, e deixar, ceder por coisas que não têm tanta importância. Então, eu posso ter menos para, vamos dizer, demonstrar o meu amor para a igreja do Senhor ou pelo meu irmão. Então, eu posso ceder para que Cristo ele seja glorificado. Então, eu diria que esse segundo mandamento ele é mais desafiador, porque eu estou perante os homens para fazer isso.
Então, é uma execução que eu preciso da igreja do Senhor, assim como o nosso uso de dons, né? Assim como manifestamos, né, o fruto do Espírito, que esse é uma parte, né, do fruto, nós, como membros, né, do Senhor, controlados pelo Espírito do Senhor, nós vamos então manifestar aos homens essa moderação, essa gentileza, essa bondade. Então, o Espírito nos dominando, o Espírito nos orientando a lidar com os homens. Seríamos, vamos dizer, aqueles tipos de pessoas que não mais se ofendem facilmente. Eu creio que você já viu. Para conversar com alguns, você tem que pisar em ovos. Você tem que pensar bem todas as palavras, porque pode magoar ele. Diríamos que já passamos dessa fase, né, quando usamos essa moderação. E aqui nós temos, talvez, um exemplo bem prático, que é Sintique e Evódia, né? Elas estavam, vamos dizer, brigando, eram pessoas melindrosas, eram pessoas sensíveis, e elas se ofendiam e brigavam pelas suas causas. Então, o que o apóstolo está nos chamando aqui é que nessa moderação, que assim como a alegria, né, ela também é uma moderação ativa, ela nos leva a considerar, né, a nossa vida como representante de Cristo. Tá? Nós não vamos nos ofender por qualquer coisa, nós não vamos ser cristãos sensíveis. Nós podemos lidar com todas as nossas situações e vamos dosar bem nas nossas vidas. Então, essa que é uma parte importante, né, que com o autocontrole, até nos nossos momentos de felicidades, nós não vamos humilhar ninguém. Nós sabemos nos portar diante de uma vitória. Tá? Nós não podemos humilhar as pessoas, até mesmo nas nossas vitórias, né? Nós podemos suportar as traições, nós podemos suportar pacientemente os dardos, não que os inimigos, mas que os homens, até mesmo pode ser irmãos nossos, eles jogam contra nós, tá? Então, podemos suportar e usar esses momentos também, né? Ao ter a moderação sendo executada, é quando somos injustiçados. E ao procurar apressar, né, nos preocupando com a justiça divina, nós vamos descansar. Nós sabemos daquele que tem todo o direito, daquele que vai julgar todas as coisas. E como ele diz, né, que a nossa alegria é no Senhor, a moderação também é uma lembrança do Senhor. O Senhor está perto. Ele declara no verso 5. Né, o Senhor, que também é onipresente, tá? Mas no contexto maior, indica que ele vem, os versos 20 e 21, o Senhor se aproxima, a sua vinda está próxima, ele como um juiz, ele vai julgar todos os homens, e aí, olhando para a segunda vinda, nós enxergamos, né, que podemos usar a bondade, podemos usar a moderação para com os homens, para o louvor da glória do Senhor. Então, se podemos começar a lidar com a ansiedade, primeiramente, né, estar sob a orientação do Senhor, buscá-lo, tê-lo como a nossa fonte de alegria e aquele que nos capacita, né, para termos autocontrole, até mesmo em situações difíceis.
Tem uma passagem que eu gostaria de encerrar com ela, que está no livro de Tiago, capítulo 5, os versos de 7 a 9. Tiago, capítulo 5, os versos de 7 a 9, parece que ele está reproduzindo Paulo, quando ele diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. O juiz está a portas. E o verso 10: irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como um exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. Essa paciência, né? Essa moderação que nos faz ser pacientes, né? Olhando para a vinda do Senhor. A minha oração é que nós estejamos prontos para servir a Deus, servir a igreja do Senhor, com a capacitação, né, que Ele nos tem dado, pelo Espírito para servi-lo, que a alegria ela seja visível em nós, a alegria que temos em Cristo, de pertencer a Cristo, de nos relacionarmos com Ele, e a moderação manifestada pelo poder do Espírito, ela sendo carregada também com alegria, possamos glorificar a Deus, a sua igreja, e assim, então, lidar, né, com os problemas, lidar com nossas próprias vidas e sermos bênçãos, né, para o povo de Deus sendo usados pelo Senhor. Então, que o Senhor nos conduza, né, a praticar a sua palavra nas nossas decisões, no nosso dia a dia, talvez até mesmo nas questões comuns, né, do dia a dia. Ele nos faça lembrar que a nossa alegria está nele, aí somos capacitados pelo seu Espírito para exercer esse autocontrole, né, essa moderação para com os homens. Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração, e após a oração nós estamos dispensados. Senhor, nós, como seres frágeis, buscamos a Ti, ó Deus, porque temos ajuda somente no Senhor. É a ajuda que precisamos para suportar as dificuldades da vida, para lidar com a nossa mente, lidar também com a nossa personalidade, para suportar também o próximo e para suportar até nós. Nós dependemos do Senhor. Nos faz lembrar a alegria da salvação, alegria essa que perdurará para todo sempre. Nos faz pensar, ó Deus, que tendo o Senhor como nosso pastor, aquele que tem cuidado e cuidará eternamente de nós, é onde nós podemos nos alegrar, e nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos agraciado também no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a manifestar também essa moderação. Nos faz ser bênçãos para o Teu povo, para todos os homens, como o texto é pedido.
e que possamos relacionar bem o Evangelho, para que vivamos, né, apontemos também aqueles que têm a necessidade da salvação, e o Senhor nos use nesse mundo para a tua glória. Que não venhamos perder de vista a vinda do Senhor. Que o nosso trabalho, o nosso viver seja feito, né, visando esse glorioso dia, mesmo que o mundo, a nossa vida corrida, as calamidades, elas venham abafar, nos faça, Deus, pela tua palavra, entender e ter a esperança desse retorno, dessa renovação de todas as coisas, dessa libertação que tanto almejamos. Cuide dos irmãos, cuide das suas mentes, as suas almas, guarde, a Deus, as nossas vidas em Cristo e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Irmãs, obrigado pela presença. Até a próxima, povo. Uma boa semana, se o Senhor permitir. Domingo nós retornamos.